Apocalipse capítulo 6, que assim nos diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pastor, não entendi nada, né? Você guarda aí que você vai entender daqui a pouco. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Só que uma colocação: o vento derrubar frutos que estão maduros é uma coisa. O vento derrubar o fruto quando está verde ainda é outra coisa. Versículo 14: O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. É sempre um grande desafio pregar em Apocalipse por diversos motivos. Primeiro porque a nossa curiosidade se acende em cada um dos detalhes que a gente lê, na verdade. A gente quer saber a resolução de cada um dos mistérios. Segundo lugar, por quê? Porque realmente há diversas verdades nesse texto e, infalivelmente, o pregador tem que escolher algumas que ele vai enfatizar. Então, qual que é a solução que a gente propõe para esse tipo de coisa? Que os irmãos leiam, que os irmãos pesquisem, que os irmãos assistam pregações de autores reformados no YouTube. Pastor, quero ver Tim LaHaye deixados para trás para aprender sobre Apocalipse. Faz muito bem ou faz muito mal? Faz muito mal. Até porque esse é um romance. Você tem que ler, primeiro ler a Bíblia. Segundo, você tem que ler bons autores. Ver pregadores sérios, que têm compromisso com a palavra, entender a palavra e pregar a palavra na sua inteireza. E aqui, meus irmãos, dito isto, infalivelmente eu vou ter que fazer algumas opções. Eu não vou conseguir exaurir o texto, nem tenho essa pretensão. Até porque os irmãos deveriam estar preparados, trazer alguns colchonetes
para ouvir exaustivamente, ponto a ponto, e nós não sairíamos possivelmente daqui hoje. E se for depender ainda da minha curiosidade, aí acho que só na quarta-feira que a gente ia sair daqui, porque eu ia querer responder a cada pergunta, não é verdade? E ainda ia ficar curioso com aquelas que eu não ia saber, aí a gente ia ter que pesquisar. Pois muito bem, vou pregar então sobre um tema específico. Mas esse tema é resposta a uma pergunta que eu faço, e que é feita, e eu faço a você. Como a pessoa que compartimentaliza sua experiência religiosa em um dia e em um lugar específicos enxerga a história? Não entendi a pergunta. E nem vai adiantar eu repetir. Vou explicar. O que significa compartimentalizar a experiência religiosa? Dito isso de outra forma, eu sou crente no domingo. E eu sou crente na igreja. Eu sou crente na igreja e no domingo, pronto. Na segunda-feira no meu trabalho, esquece esse negócio. Quando eu chegar em casa, esquece esse negócio de ser crente. Eu sou crente no domingo e só de noite, porque 9 horas da madrugada não sei o que eu estou aqui. Então eu não venho na escola dominical de jeito nenhum. Então, é domingo de noite, 1h30 de culto. E para aqueles que chegam atrasado, é 1h25, 1h15, ou às vezes 1 hora. E acabou. E acabou o culto, eu pego minha fé, coloco debaixo do braço, junto com minha Bíblia. Não tem aquele negócio que eu dizia, a Bíblia Rexona, ficar debaixo do braço do crente, né? Então, e guardo, deixo aí empoeirada, só vou saber que sou crente, que existe esse negócio de Deus, de Jesus, no próximo domingo. Até lá, ninguém nem sabe que eu sou crente. Aliás, o primeiro que não sabe que eu sou crente sou eu mesmo. Porque nem eu mesmo lembro que eu sou crente, a não ser no próximo domingo. Então, como é que uma pessoa dessa faz para enxergar a história? Olha que pergunta que era bem mais simples, né? Mas no primeiro momento ela pareceu tão difícil. Compartimentalizar é pegar a sua experiência e colocar num compartimento, e outras experiências eu vou colocando em outro. Como é que você enxerga a história? Porque a verdade é que na história nós temos diversos problemas. Veja só, Moçambique nem ainda sobreviveu de um trágico ciclone, já tem outro. E aí? Não é história, é presente. Sim, mas isso aí vai ser objeto do nosso questionamento no futuro. Muita gente, quando houve o incidente terrorista de 11 de setembro do ano, que eu não me lembro mais, lá das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, 2001, ficaram se perguntando como Deus pode permitir isso. E as pessoas vão se perguntando exatamente sobre isso, vão questionando quem tem o controle da história. Se é que alguém está no controle da história. Será que tem alguém no controle da história? Será que existe alguém no controle deste avião que parece que está sem piloto e afundando? E para piorar, afundando no meio do mar? E aí? Tem alguém no controle de todas essas coisas? Para aquela pessoa que acorda de manhã, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e todos os dias vai vivendo esse estilo de vida, e às vezes começa a se perguntar: para que eu faço tudo isso? Para que eu acordo de manhã? Essa é uma pergunta que a gente normalmente faz na segunda-feira. Para que eu estou acordado agora, às 5h30 da manhã? Se a pessoa ainda for padeiro, igual o seu Ari e a Maria, 3h30 da manhã, para que eu estou acordado nessa hora? Isso é horário do cristão estar acordado. Isso é horário do pagão estar acordado. O cristão está dormindo nesse horário, não é? E aí a gente vai se perguntando: para que eu vivo? Por que eu vivo? Por que existe tanta maldade no mundo? Para que pessoas entram dentro de uma igreja para atirar, para explodir bombas? Para que pessoas sequestram crianças para os seus objetivos islâmicos, terroristas? Para que pessoas vão fazer toda sorte de maldade
nome da religião fazem tanta maldade? Para onde caminha essa história? Qual o fim disso? E muitas pessoas respondem da seguinte forma: não existe um Deus no controle, porque se existisse não haveria o mal na terra. Outros falam: Deus existe, mas ele está de mãos atadas. É o Deus dos arminianos. Como é que é o Deus dos arminianos? Ele é igual aquele rei da história do Pequeno Príncipe. Quando ele vê alguém fazendo alguma coisa, ele decreta para esse alguém fazer aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, a pessoa vai ligar a televisão e fala: ordeno que ligues a TV. A pessoa vai desligar e ele diz: ordeno que desligues. Então, Deus do arminiano é exatamente esse Deus que fica olhando para o futuro para saber como que os homens vão tomar suas decisões. E de acordo com as decisões que os homens tomarem, porque no final das contas os homens são soberanos, ele vai decretar aquilo que ele enxergar que o homem vai fazer. Ou seja, quem está no controle? Ninguém. Ninguém. E nós estamos à deriva, no meio de um mar, com um navio a velas, onde não tem vento. E agora? E não tem motor. E não tem remo. E agora o que nós vamos fazer? Para ir por isso, por causa disso, tanta gente hoje se mata, tanta gente hoje toma toda sorte de remédio psiquiátrico. Por quê? Porque as pessoas não têm senso de direção. Elas somente se angustiam. Olha a televisão, se angustia um pouco mais, vai assistir o Datena, se angustia mais ainda. Vai assistir a televisão, vai ver política, fica mais angustiado. Já estava angustiado quando entrou, ficou pior quando saiu. E por aí vai. E a pessoa vai se perguntando por que todo dia é uma tragédia, é algo que não faz sentido. E nessa falta de sentido, onde ele vai vendo só coisas ruins acontecendo na vida, ele começa a ver que coisas ruins vão acontecendo na sua própria existência, e pessoas que na cabeça dele são pessoas boas vão sofrendo toda sorte de doença, enfermidade, desemprego e tanta luta, e ele se vê sozinho num turbilhão em que ele não sabe de onde veio e nem para onde ele vai. E aí? E a história está desgovernada. Pois é. Esse é o pensamento que a palavra quer confrontar. Quando Apocalipse foi escrito, a igreja estava sob o início de perseguição. Início por quê? Porque ficou pior. Ficou bem pior. Se os irmãos acharam interessante o versículo 9 a respeito das almas dos decapitados, aqui não é alma decapitada ainda não, né? Não. É só dos mortos por causa da palavra de Deus. Depois vai ter os decapitados também. Esse assunto é isso. Teve crucificação várias. Foram incendiados. Existia, tanto quando eu ouço a palavra tortura, me dá até arrepio. Existia uma forma específica de torturar crente naquela época. Para mim, toda forma de tortura é desumana. Toda forma de tortura é abominação diante do Senhor. Abominação. Mas existia uma que era especial, uma abominação. É um touro de metal que foi feito em honra a Júpiter, ao deus Júpiter dos romanos. E esse touro colocava o crente lá dentro, e aí ficava esperando ele negar a fé. E aí esquentava o touro, metal. E aí a pessoa ia assando lá dentro, e aí ele urrava de dor. Ao urrar de dor, ressoando a voz pelo metal incandescente, tinha-se a impressão de que estava de fato ouvindo um mugido, ou um urro de um boi. Não sei se boi urra, mas seria uma abominação de se ouvir, uma coisa trágica. E era daí para pior. Os crentes foram comidos por feras, comidos por leões, incendiados em estátuas, colocado junto dessas outras formas de tortura, como esse leão, esse touro, e mortos das mais diversas formas. E é alguma dessas pessoas que estão aqui a partir do versículo 9, clamando ao Senhor. Pois então, numa pessoa nessa situação, em uma igreja enfrentando grandes adversidades, e numa igreja sendo perseguida e parecendo que a coisa não está andando muito bem,
poderia pensar: qual que é o futuro disso? Qual que é o futuro da igreja? Parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está olhando para nós. Parece que Deus deixou a sua igreja, abandonou a sua igreja. Parece que o futuro da igreja é a morte. Esse é o futuro da igreja. Então, diante disso, meus irmãos, que nós temos a resposta, que é o tema dessa pregação. Deus conduz a história humana ao seu clímax, o juízo sobre o pecado humano. Deus conduz a história humana ao seu clímax. Pastor, você escrever clímax, tem que escrever até amanhã. Então vou ditar para você, vou soletrar. C-L-I, acento I, M-A-X. Não tinha uma palavrinha mais fácil? Olha, eu até pesquisei, mas não encontrei não. Apogeu, ápice. Você preferia ápice, pronto, ápice, né? Piorou um pouquinho? Ápice. Será que vocês soletraram? Escreve clímax. Deus conduz a história humana ao seu clímax, o juízo sobre o pecado humano. Está nesse texto. Como está nesse texto? Conforme o Senhor Jesus vai abrindo cada um dos selos, o desvendar da história vai se colocando. Só que João não está mais enxergando junto com os seus irmãos na ilha de Patmos ou na igreja de Éfeso, onde ele pastoreava. Agora ele está vendo de outro ângulo. Ele está vendo do céu. O futuro e o presente se descortina na sua presença, para que ele não veja mais o sofrimento do ponto de vista de quem está sofrendo junto com ele na terra, mas do ponto de vista do que está acontecendo no céu. E agora ele passa a enxergar não de baixo para cima, mas de cima para baixo, e olhar aquilo que está acontecendo na terra de acordo com o que acontece no céu. E o que acontece no céu? Cada um dos eventos acontece de acordo com o selo é aberto por meio da ação de Jesus. Jesus está controlando a história. No momento que ele quer abrir, ele abre. No momento que ele quer quebrar aquele selo, ele lê o que está escrito, ele lê. No momento que ele quer conduzir, ele conduz. Porque na verdade o controle está na mão dele. Tudo está nas mãos de Jesus. Tudo está sob o controle de Jesus. Pastor, esse negócio de tudo está nas mãos do controle de Jesus parece um negócio muito calvinista. E calvinismo é assim, ele é um incentivo, esse negócio de predestinação, é um incentivo para as pessoas pecarem mais. Vou abrir um parêntese, você vai consultar os livros de história. Se você não tiver um livro de história, você vai na Wikipédia. E na Wikipédia você pergunta, você vai escrever o nome do povo que foi mais calvinista que já habitou nessa terra. O nome dessa gente era puritanos. E aí você vê como eles viviam. E aí você vai saber se a doutrina da predestinação é um incentivo para as pessoas viverem no pecado. As pessoas que mais creram na predestinação nessa terra foram, do ponto de vista humano, as pessoas mais santas que já viveram na terra. As pessoas que mais acreditaram na perseverança dos santos foram as pessoas que mais dedicaram suas vidas ao Senhor Jesus. Pode pesquisar, você não vai encontrar fora dos puritanos. Eles acordavam, antes de Benihim falar bom dia Espírito Santo, os puritanos já estavam falando bom dia Pai, Filho e Espírito Santo. Fechado parênteses, volto a dizer que tudo está nas mãos, sob o controle de Jesus. No momento que ele quer, ele abre o selo. Isso é fundamental a gente saber, porque eu vou provar, meus irmãos, que Deus é quem conduz a história humana ao seu clímax, o juízo sobre o pecado humano, que é na verdade o ponto que ele quer chegar. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre 4 catástrofes que vão acontecer, e que têm acontecido, e que já aconteceu naquela época, e que os irmãos vão saber que acontece hoje, porque esses selos não está falando do futuro, está falando do passado, está falando do presente, está falando do futuro. E os irmãos vão ver se não é verdade. Quer ver se não é verdade? Vamos lá. Primeiro eu quero falar que a catástrofe é controlada por Jesus. Primeiro, a catástrofe é controlada por Jesus. O que ocorre na terra é fruto do que acontece no céu. Quando João está vendo aqui na terra, sem ter visto a visão de Apocalipse, pode parecer que a coisa seja horrorosa. Mas quando ele chega lá e ele vê que quem está no controle é Jesus. Quem está permitindo a atuação contra a igreja
pastor, esse negócio, como é que Jesus não tem piedade de uma igreja que sofre? Os irmãos vão falar para Jesus. Nós acabamos de comemorar a Páscoa. Os irmãos lembram que ele passou na sexta-feira da paixão? Será que alguém tem a coragem de chegar lá e falar: o senhor não olha como nós sofremos, o senhor não olha como nós sofremos, o senhor não experimentou o sofrimento? Será que alguém tem coragem de falar um negócio desse para Jesus? Quem está controlando o sofrimento da igreja, quem a última palavra sobre o sofrimento da igreja, é aquele que mais sofreu pela igreja: o próprio Cristo. Isso para nós deve nos fazer olhar para isso de uma forma completamente diferente. A igreja não sofre à toa. A igreja não é perseguida sem motivo. Vimos que a catástrofe é controlada por Jesus. Cada vez que ele abre o selo, alguma coisa acontece na terra. É ele quem está no controle. É ele quem decide o que acontece. Segundo lugar, a catástrofe é causada pelo pecado humano. E aqui, meus irmãos, uma palavra precisa ser dita a respeito desses 4 cavaleiros, porque você já deve estar aí pensando que eu quero saber dos cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque eu assistia X-Men, e no X-Men tinha o Apocalipse, e o Apocalipse, claro que ele tinha que chamar o Apocalipse, né? E o Apocalipse tinha 4 cavaleiros, eram os cavaleiros do Apocalipse. Olha que coincidência. E no final aí meus irmãos vão ouvir o pregador, que na verdade não tem outro sobrenome, além de que seja o de Xavier. Então, muito apropriadamente, vamos lá a falar. Eis a questão: cada um dos cavaleiros, das melhores interpretações, não são pessoas específicas, mas são realidades específicas que acontecem na terra, representadas por esses cavaleiros. Vou repetir. O texto, na interpretação que julgamos ser a mais acertada, não está falando nem de anjos, nem de demônios, nem de pessoas. Os cavaleiros não são pessoas específicas que existiram, que existem ou que existirão, mas são realidades que eles representam. E quais são essas realidades? Aí nós veremos. Primeira realidade: o cavaleiro que vem com um cavalo branco saindo vencedor e para vencer. Quem ele representa? Muito se tem discutido a respeito da pessoa dele. Uns dizem que era o anticristo, outros dizem que é Jesus, outros dizem que eram outras pessoas. O que eu digo? Não é ninguém. Não é ninguém, não é uma pessoa específica. É uma realidade específica. Qual é a realidade? A realidade da guerra de dominação. O cavalo branco significa que alguém venceu, alguém impôs a sua vontade, uma nação impôs sua vontade sobre outra. É a realidade da guerra de dominação. Na terra é um querendo dominar o outro. Na guerra é uma disputa entre os Estados Unidos e Rússia por hegemonia. Quem é mais importante? A guerra é um querendo ser mais do que o outro. Começou a ter isso quando? Agora? Sempre teve isso na terra, porque isso é fruto do pecado. A catástrofe é causada pelo pecado. Mas o segundo cavaleiro, não, se ele não fala da guerra externa, ele falará da guerra interna. Versículo 4: saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Aqui a ideia não é de estados contra estados, mas pessoas matando umas às outras. Começou a ter violência quando na terra? Agora? Aí sim, não vou falar para você ligar para assistir o da Atena, mas torce, pinga sangue. Essa é uma realidade distante? Não. Essa é uma realidade que está no Brasil, que está nos Estados Unidos. O sujeito entrou numa sinagoga para tirar a vida dos outros. O outro entrou num templo islâmico para tirar a vida dos outros. O outro entrou numa igreja católica recentemente para tirar a vida dos outros. Isso eu só estou falando de religiosos. Aí somos isso os bares. Bares não tem mais nem estatística. Uma festa no bar normalmente termina numa medida protetiva, a Lei Maria da Penha, pelo menos. Pelo menos. Tem uns que terminam no artigo 121, homicídio. É a festa. É a festa. Isso para o povo festejar. Avalia
O restante, jogo de futebol. Quando não termina em morte, é quantos braços quebrados, pernas quebradas. Um trânsito, todo dia morre gente no trânsito. Meus irmãos, é gente matando gente. É o cavalo vermelho. A morte violenta. Terceiro cavaleiro, ele aparece com uma balança na mão. E aí os irmãos vão me perguntar: onde que tem balança? As pessoas já pensam: no salão de justiça, no tribunal do júri. Fui uma vez, pastor, fazer uma audiência lá e assisti, lá tinha a representação de uma balança. Continua lendo o texto. Ele fala de uma medida de trigo por um denário, medidas de cevada. Essa balança não está no tribunal, essa balança está no mercado. E essa balança, ela tem dois lados, mas parece que ela olha com mais simpatia para um lado e menos para o outro. Um denário, meus irmãos, é o fruto de um trabalhador braçal diário. Um denário. A pessoa trabalhava, recebia as medidas de trigo. Uma medida de trigo alimentava quantas pessoas? Uma. A pessoa que recebe uma medida de trigo por um dia de trabalho vai conseguir alimentar alguém além dele próprio? Ele é rico, é pobre? Ele é pobre. O cavalo fala, pois é o que o cavaleiro fala. O cavalo fala só na história da jumenta fala. O cavaleiro fala, não é? Olha, uma medida de trigo, quem tiver dinheiro compra. 3 medidas de cevada, também uma pessoa. Mas não mexa no azeite, não mexa no vinho. Tem inflação para o pão, para o vinho. Tem inflação para fazer bolo, para o azeite não. Isso parece alguma coisa familiar para os irmãos? Desde que mundo é mundo, meus irmãos, inflação é uma coisa que existe para pobre, para rico não. Desde que mundo é mundo, quem está no estado vê o lado dos seus companheiros que estão lá em cima, quem está embaixo não. Para os irmãos terem uma ideia, pastor, essa não é uma realidade brasileira. Muito bem, aí eles perguntam: existe IPVA sobre aeronaves e barcos? Mas para Fusca tinha. Para Fusca não tem mais porque ficou tão velhos que acho que nenhum mais paga IPVA. Mas não paga IPVA porque o Fusca é velho. Mas pense num up. Pensa no up e pensa no jatinho. O dono do up vai pagar imposto. O do jatinho não vai. Não pela propriedade do veículo automotor. Não tem PVA para iate, mas tem PVA para o seu carro, para o meu carro. Não mexa no azeite, não mexa no vinho. Mas quanto ao trigo, faz o que achar melhor. Meus irmãos, o seu imposto e o meu imposto no nosso trabalho é de 22% normalmente. Servidor público em especial, 22% e 27%. Sabe quanto a pessoa que não trabalha e apenas vive de renda, de dividendos, quanto ele paga de imposto? 15%. Não mexa no vinho, não mexa no azeite, mas no trigo, mexa com o que quiser, pague o que quiser. Vou colocar mais uma: quem vive apenas de fundos imobiliários? O trabalhador que com seu esforço chega lá a pagar 27%, esforço não é ganhar, entrar na faixa mais alta do imposto de renda. Boa parte dos brasileiros nem paga imposto, não paga porque vive de um salário mínimo. Salário mínimo dá para pagar o quê no Brasil? Perguntaram uma vez para o ex-presidente da República o que ele faria se ele vivesse com salário mínimo. Ele disse que dava um tiro na boca. E eu não sei nem se ele conseguia com o salário mínimo pagar o revólver. Acho que não. Eu ia ver que ia ter que ser emprestado ainda o tiro. Sabe quanto que paga o imposto de renda a pessoa que apenas ofere lucros pela propriedade de fundos imobiliários no Brasil? 0.
alíquota zero de imposto de renda. Mexa no trigo, mexa na cevada, no vinho e no azeite não. Esse é o Brasil que os irmãos vivem, e eu vou lhes falar, não é só no Brasil. Enquanto o povo padecia de fome nas ruas da França de Luís XVI, onde estava a peste bubônica, toda sorte de enfermidade, onde uma pessoa com muito esforço conseguiria um pão para comer, na mesa dele nunca faltou os melhores brioches da terra. Não mexa no trigo, melhor, não mexa no vinho, no azeite. No trigo, cada um se vê. E aí os irmãos pensam, mas veio a Revolução Francesa para trazer paz e justiça social. Aí eles perguntam, na mesa de Napoleão Bonaparte, depois dele, passou, não sei nem quem que é, agora você vai ter que entrar no Wikipedia, porque se eu tiver que dar aula de história também, ele não vai dar não. Bonaparte, Napoleão Bonaparte, os irmãos acham que ele foi comer pão? Foi comer os brioches que Luís XVI e a rainha Maria Antonieta estavam comendo antes dele. É assim, meus irmãos. É assim que funciona. É assim que funciona. O quarto cavaleiro, vem depois do cavaleiro da desigualdade social, vem o cavaleiro da peste. E não é na linguagem do nordestino não. É peste mesmo, peste de doença, peste de enfermidade. Enfermidade se alastrando pelo mundo. O seu nome é Thanatos, e ele é seguido pelo Hades. Está traduzido para nós como seu nome é morte, e quem lhe segue é o Hades. Por quê? Porque Thanatos seria o agente da morte, e o Hades seria o lugar onde os mortos vão. Por isso ele coloca de forma poética essas duas verdades. Ele coloca na frente o agente da morte e depois vai para onde os mortos vão vir. E aí ele vai cobrindo por onde ele passa com seu manto negro de dor, sofrimento e morte. Meus irmãos, quando que houve isso na terra? A pergunta é, houve algum dia que não houve isso na terra? Essa que é a pergunta que deve ser feita. Só que todas essas coisas, meus irmãos, por piores que sejam, primeiro, elas estão sob o controle de Cristo. Então Cristo não vai deixar que o pecado termine por exterminar a vida, mas que ele vai fazer estrago, ele vai. Porque é o pecado humano. Somos nós que estamos fazendo isso, irmãos. Essa que é a questão. O cavaleiro não representa alguém fora do mundo fazendo alguma coisa. Somos nós que estamos matando. Somos nós que somos os agentes da desigualdade. Somos nós que estamos fazendo com que pessoas morram a cada dia. Somos nós que somos seres humanos. Não somos demônios. Somos nós os homens. Terceiro lugar, a catástrofe se volta contra a igreja. Falei que a catástrofe é controlada por Jesus, a catástrofe é causada pelo pecado humano, e agora menciona que a catástrofe se volta contra a própria igreja. E no versículo 8 até o versículo 11, quando é aberto o quinto selo, os irmãos veem a igreja sendo perseguida. Mas a questão é, a igreja perseguida pode ser exterminada? Jamais. Porque o que acontece com a alma daquele que é perseguido depois de morto? Vai comparecer diretamente diante do Senhor. Foi exterminado ou não foi? Não foi. Não tem como. E não será. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mesmo morto, os crentes permanecem. A perseguição, porém, meus irmãos, é limitada a um número de pessoas que vão entrar nesse grupo. Terminado o número dessas pessoas, vem o último céu. O que o Senhor Jesus Cristo está esperando para voltar? A conversão do último eleito. A conversão do último predestinado. Quando o último predestinado se converter, Jesus volta. Ele está esperando dar um número, o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. E os irmãos vão vendo durante todo o livro por que Jesus demora a vir. Porque ele quer a conversão. Ele está esperando o coração do homem se inclinar? Não. Ele inclina o coração do homem. Ele é o Senhor, ele está no controle dos seus.
É Ele que manda. Ele envia o seu Espírito Santo e os montes se derretem. Ele envia o seu Espírito e as pessoas se convertem. Em última instância, meus irmãos, como é que a igreja pode apressar o retorno de Jesus? Orando e evangelizando. Você não ora, você não evangeliza, você está dando oportunidade para os 4 cavaleiros trabalhar mais. A injustiça social, a guerra, a violência e a peste, as doenças, as mortes. É isso. Quando a igreja se omite em seu dever, o que ela está fazendo? Continua aí 4 cavaleiros. São 4 pessoas? Não. São 4 realidades que existem no nosso meio, no meio da humanidade. Em quarto e último lugar, a catástrofe é punida por Cristo. E se eu gastei, meus irmãos, muito tempo no 2, foi simplesmente para demonstrar o que significariam esses 4 cavaleiros. Porque senão nós já não pode ir com dúvida a respeito desses 4, né? Pelo menos dos 4 cavaleiros tem que ficar bem clarinho, porque amanhã tem a pergunta. Não tem a pergunta? Olha aí, ó. Como os 4 cavaleiros devem ser interpretados? Já sabe que tem que ter aí, né? Um é o da guerra, o outro é da peste, o outro, entendeu? Então vai preenchendo aí. A catástrofe é punida por Cristo. Deus conduz a história humana ao seu clímax, o juízo sobre o pecado humano. Aqui, a partir do versículo 12, o 6º selo chegou ao limite. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto é a reação humana desde o Jardim do Éden, que não mudou. Quando Deus perguntou: Adão, onde você está? O que Adão fez? Se escondeu. Quando Jesus volta, o que os homens fazem? Se escondem. Pastor, eu aprendi que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bem mau, rígido, é aquele homem, aquele pai patriarcal da época do colonialismo português, e que Jesus é bonzinho, Jesus é tranquilo, Jesus, como diz o outro, como diz o Vitinho, né, que eu não sei onde ele está, embora com seu... ali atrás. Muito bem. Como diz o Vitinho, que Jesus é de boa. E que o Pai é que é terrível. Aí nós encontramos o povo se pedindo para as montanhas cair sobre ele, porque chegou o dia da ira de quem? De Jesus. A ira do Cordeiro. E no partir do versículo 12 terá chegado a ira do Cordeiro. Permitam-me aqui 4 perguntas de aplicação. Como isso se aplica a quem pergunta onde está Deus quando as coisas ruins acontecem no mundo? Ele está no trono, Ele está julgando, e Ele está aguardando o momento em que Ele vai punir o pecado humano, porque Ele vai. Pastor, eu queria que Ele punisse hoje. O seu querer não é soberano, o querer dele é no momento dele. Deus é justo, Jesus é justo. O pecado não será impune, a desigualdade não ficará impune, a morte não ficará impune, Deus é punido. Segunda pergunta: como isso se aplica a quem está sofrendo com a morte e com a enfermidade? Se aplica assim: a sua história não acaba com sua morte. A história daquele ente querido que morreu no Senhor não acaba com a morte dele. A vida não acaba com a morte, apesar dessa frase parecer um pouco uma loucura e uma contradição. A vida não acaba com a morte. As almas dos mortos no Senhor vão comparecer diante do Senhor e vão estar com Ele. Terceira pergunta: como isso se aplica a com quem acha que tem a resposta à justiça social a melhor estratégia política? Pastor, o meu candidato vai resolver o problema do cavalo preto, do cavaleiro e do cavalo preto. Não vai. Não vai. Uma coisa interessante que eu vi, e aqui eu não, como eu fiz durante toda a eleição, continuo fazendo, eu não escolho lado, ou pelo menos não falo. No final das contas, quando a gente vota, a gente tem que escolher o lado, não pode dar a disputa por empatada. Tem que votar um em um e outro em ninguém. Mas uma frase do atual ministro da Economia eu achei bastante interessante, que foi do diálogo, que foi o seguinte: não estou com isso elogiando, mas a constatação dele me parece brilhante. Alguém lhe perguntou, numa comissão do Congresso Nacional: ministro, por que vocês agora vão... por que vocês não
criam impostos para taxar os mais ricos, já que precisa de caixa. E aí o ministro perguntou: por que vocês que são esquerda, já que vocês que são esquerda não teriam feito isso enquanto estavam no governo? Não sou da esquerda nem sou da direita. Porém, a resposta que ninguém falou foi a seguinte: ninguém vai instituir, ninguém vai aumentar imposto sobre rico. Rico está no comando, só muda de cara. Pastor, isso é muito injusto, vou queimar tudo, vou fazer igual Black Bloc, vou sair queimando, jogando lata de lixo, tudo. Não. Mudou o governo, agora é outro. É assim. Vamos botar agora políticos finlandeses, né, que são mais desenvolvidos. Vai continuar assim. Sabe por quê? Porque o homem é assim. Ele vai aumentar imposto para o outro, para ele não. Ou irmão, tem que ser muito crente para realmente não fazer um negócio desse. Normalmente a gente faz, aumenta o outro. O meu eu não quero que aumente. É o outro que tem que aumentar. Meus irmãos, você acha que sua estratégia política vai mudar o mundo? Só tem como mudar o mundo. Você tem que matar o que está montado no cavalo preto. Aí você gosta. Pastor, eu vou acabar com a violência. Então você mata o que está montado no cavalo vermelho. Vai matar ou não vai? Não vai. Neste mundo, a igreja tem que se posicionar não como tendo a resposta, o coelho da cartola. Dizer, agora nós vamos dar um tiro bem dado no e já aproveita e mata o cavalo também. Mata o cavaleiro e mata o cavalo. Vermelho, pelo menos o vermelho e o preto. Não tem como. Você pode trocar as pessoas. Vai continuar. Por quê? Porque o homem é assim. Quando que vai mudar? Quando Jesus voltar. Eu acho até interessante quando eu vejo um monte de crente falando: agora o Brasil vai para frente, que mudou o governo. Vai. Pode um pouquinho, pode. Mas matar o cavaleiro preto não vai. Matar o vermelho também não. Não vai, não tem como. Ah, nós vamos acabar com a hegemonia do país tal. Aí você acha que não vai ter outro que vai pegar o lugar dele? Claro que vai. Meus irmãos, não estou dizendo que nós devemos simplesmente abrir mão de qualquer perspectiva crítica. O que eu estou dizendo é que nós temos a maior proclamação do mundo, é que isso vai ter um fim. O povo que está fora não sabe que isso vai ter um fim. Boa parte dos que estão fora da igreja sabe que é assim mesmo. Você troca uma elite por outra. Você troca uma elite por outra. Você tirou uma elite sindicalista e colocou uma elite, outra elite, uma elite militar. Depois de amanhã volta a elite sindicalista. E vai mudar o quê? Vai continuar o cavaleiro preto em cima do cavalo preto e o cavaleiro em cima do cavalo vermelho. E nós, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para a conversão do último eleito. Vamos evangelizar, vamos fazer missão, vamos orar. Vamos ser nós a mudança. Quando chegar no nosso quadradinho, nós vamos ser diferentes? Vamos. Mas pensar que isso vai mudar o mundo? Não tem como. Até porque não está nas nossas mãos. Mas a boa notícia é que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Jesus e Ele está conduzindo exatamente para acabar com isso. Agora, se os crentes não tivessem a esperança, aí sim, nós somos os mais infelizes dos homens. Comecei essa mensagem justamente perguntando como a pessoa que compartimentaliza a sua experiência religiosa em um dia ou em um lugar, normalmente no domingo, enxerga a história. Ele enxerga como uma grande catástrofe. É assim que ele enxerga. Agora, quem respira Jesus, quem vê Jesus, quem olha para a história e vê Jesus no controle, quem olha no noticiário e vê que Jesus está voltando, quem olha para a natureza e vê Jesus está no controle, essa pessoa sabe que esse dia está chegando. Essa pessoa vive com a cabeça erguida, está tudo ruim, mas ele está enxergando, Jesus está voltando. Essa é a melhor notícia de todas. Não saia daqui sem se alegrar com essa notícia maravilhosa. Nosso desafio é que nós, como crentes, primeiro, a gente enxergue a história diferente. Segundo, a gente viva de acordo com essa nossa maneira de enxergar a história diferente. Amém.